fluirão rios de água viva. Sabe? Mas precisa crer. Precisa buscar. Precisa santificar. Precisa se prostrar. Não é verdade? Em 2 Crônicas 7,14, foi que 2 Crônicas 7,14 vai falar algo muito profundo para nós, a gente tem esse entendimento sobre o Espírito Santo. E aqui o Espírito do Senhor, né, o próprio Deus está falando para nós: deixa o rio fluir. Nós temos que deixar, irmão, o Senhor quer que a gente deixe o Espírito Santo fluir. Essa geração de hoje não tem deixado o Espírito Santo operar os milagres, os sinais, as maravilhas, porque se você é o tesouro está dentro de você, lá, a palavra do Senhor diz lá em Coríntios que nós somos o quê? Um vaso de barro, mas dentro de nós tem um tesouro maravilhoso que é o Espírito Santo, mas esse tesouro precisa ser visto por outras pessoas, por nós mesmos. Porque, meu irmão, se a gente não fizer isso, olha o que está ali. Se o meu povo, o que se chama pelo meu nome, você chama ele pelo nome, ele é o seu Deus, ou você só chama ele na hora que você está precisando? Minha irmã está lá internada, será que eu estou chamando ele só agora? Senhor, eu estou precisando que o senhor vá lá no hospital curar ela. Será que a Paula está pedindo, o senhor vai clamar o nome dele, chamar ele pelo nome, quando para ir visitar a mãe dela lá? Não, queridos, há tempo e fora de tempo. Olha o que diz ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós chamamos ele pelo nome. Por quê? Porque nós conhecemos ele. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que a salvação veio de Jesus Cristo. Nós sabemos que quando Jesus disse está consumado, cumpriu aquilo que está em Isaías 53, uma transformação em nossa vida. Então, é um povo que é santo, mas esse povo, para receber esse Espírito Santo e deixar fluir esse Espírito Santo, precisa se humilhar. Mas não é humilhar diante dos homens, irmão. É humilhar diante do Todo-Poderoso. É entregar a sua vida totalmente a Ele e se humilhar na presença dEle, para buscar Ele e orar, irmão. Olha para você ver o que está escrito aqui: orar. A maior dificuldade que a gente vê na igreja é os irmãos querer orar, gostar de orar. Ah, irmão, orar é muito difícil. Não, irmão. Quando você começa a orar, você cria hábito de estar na presença de Deus e você começa a orar, você não quer sair da presença. Porque o primeiro passo é humilhar. Oração sem humilhar não tem jeito, irmão. Então, para fluir esse rio de dentro de nós, e essa receita está aqui, ó, né? Humilhar e orar e me buscar. Sabe? Buscar no profundo, buscar lá dentro, sabe? A gente tem que ir até Ele e buscar lá no profundo. Posso assim, por favor? Então, buscar quem? Buscar o Deus Todo-Poderoso, não buscar em outros lugares, nem buscar outra religião. Buscar o Senhor dos Exércitos, aquele que abriu o mar, aquele que fez cair pão do céu, aquele que foi à cruz. É buscar Ele, a solução é Ele. O irmão, ele leu aqui o versículo que Jesus faz um convite, que Jesus fala: vinde a mim, eu sou a solução. Então, se humilhar, a gente tem que ir a Ele, não é verdade? E se converter dos seus maus caminhos. Quero te dizer que não sou eu que vou apontar o dedo para você dos seus maus caminhos. Não sou eu que vou apontar o dedo e te chamar de bandido, de ladrão, de prostituta, disso e daquilo. Não, quem tem que olhar para você e examinar é você mesmo, é o que está escrito ali, e se converter dos seus maus caminhos. Porque dentro de você tem o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai fluir quando atingir a sua carne. Sabe o que vai acontecer quando o Espírito Santo atingir a sua carne? Você estará totalmente santificado. Salmo 133, a palavra diz: como é bom que os irmãos vivem em união, não é? É como o orvalho que veio sobre a cabeça, Cristo, não é? Cabeça é Cristo, do corpo que é a igreja. Depois sobre a barba, não tocou na carne, presta atenção. A unção do Espírito Santo veio sobre a barba. Não tocou na
carne, porque a carne nós precisamos converter todos os dias. Paulo fala que ele murrava o corpo dele todos os dias. E depois não veio sobre a carne, veio aonde? Sobre a gola das vestes, que é a igreja. E a igreja, irmão, quando ela busca e deixa fluir o Espírito Santo, irmão, demônios se manifestam. Quando as pessoas estão possessas, os demônios se manifestam. Pessoas são curadas. Pessoas se prostam diante do altar de Deus e se convertem. Para isso é a verdade, irmão. Então, eu vou ouvir de onde? Do céu. E quando isso acontece, irmão, a gente vê o fluir de Deus na nossa vida. E o que Deus falou para mim hoje de manhã foi: deixa o rio fluir, porque o rio já está dentro de você. Ele precisa sair para fora, irmão. Deixe a presença e o poder do Espírito Santo agir na sua vida, irmão. O agir através de nós. Atos capítulo 19, 11 e 12. A gente vê ali a ação de Deus na vida de Paulo. Mas a gente fala assim: mas isso foi lá atrás. Foi com Paulo. Meu irmão, qual a diferença de Paulo para você? Deus escolheu você. Paulo foi usado naquela forma que Deus quis, mas Ele quer te usar hoje. Então deixa fluir esse rio de dentro de você, deixa sair para fora. E a palavra de Deus diz assim lá, olha, em Atos 19, 11, diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo, o ministério de Paulo, Ele deixou fluir o quê? Paulo deixou fluir. Compreende, irmão, que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Fazia milagres extraordinários. Faça assim. Fazia, irmão. Hoje nós temos que fazer, irmão. Olha aí. A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. E o que acontecia? Eles eram curados. Sabe por quê? Saía de dentro de Paulo. O que saía de dentro de Paulo? Saía o rio que nasce do trono. Você entende o que o Espírito Santo está dizendo? Então, deixa fluir o rio que nasce dentro do trono, dentro de você. Para fazer uma transformação, você é santo, separado. Mergulhe nesse rio. Vá mais fundo. Ezequiel 47 fala porque a gente precisa ir mais fundo nesse rio, se entregar nesse rio. É o que Deus quer que eu e você faça. Lá em Ezequiel 47, Deus faz um convite. Aqui Deus está falando para o profeta: olha, entre no rio. Olha o que Deus diz para ele. Olha aí. Depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo. Passa assim. E eis que saíam água de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Você é o altar. O rio tem que sair de você. Se esse rio não sair, se o seu altar, que é a sua vida, não estiver em dia, não vai fluir. Olha o que acontece ali. O que o Espírito Santo falou comigo é o seguinte: olha, vá mais fundo. Sabe, irmão, a gente costuma vir para a igreja e querer ficar só com os tornozelos molhados. Olha ali. E ele me levou pela porta do norte e me fez andar em volta, por fora, até a porta exterior. O Espírito Santo está falando para mim e para você: olha ao redor, quantas pessoas estão precisando de salvação, de cura, de libertação. Quantas pessoas na sua casa, seus vizinhos, pai, Cida, por favor. E olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saindo de onde? Do altar. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Um convite. Vem. O Espírito Santo está falando hoje para mim e para você. Sai do seu comodismo. Larga os seus afazeres cotidianos e vem, que eu quero te usar. Olha lá. E as águas me davam pelos tornozelos. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Quando a gente molha só o tornozelo, se a gente entra num rio e molha os tornozelos, você consegue andar. Você tem controle da sua vida. Entendeu?
Você anda para lá, porque a água ainda está rasa. O Espírito Santo está dizendo assim, mas para entrar no rio, precisa molhar o tornozelo. Molhar os tornozelos significa mudar o seu jeito de andar. Você não é mais aquele do passado. Deixa esse rio entrar. Aí, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelos joelhos. Olha, à medida que você vai entrando no rio, vai se aprofundando nas profundezas de Deus, no mais profundo de Deus, aí o andar ficou para trás. Não é mais seu andar, é o andar de Cristo. Começou o quê? Quando chega no joelho. O que é o joelho? Simboliza adoração. Sabe aquela mulher que chegou no meio da festa e foi por trás de Jesus? O que ela fez? Ela ajoelhou e adorou. Deus está convidando eu e você, olha, venha mais profundo. Venha mais profundo, sabe? E mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Olha aqui, ó, lombos é isso aqui, ó. Sabe o que significa isso? É a parte genital. Quando você está aqui, irmão, ó, entrou, primeiro passo, tornozelo, foi o primeiro passo que você deu. O segundo passo foi adoração. O terceiro, fala para o seu irmão assim, reprodução. Mas não é natural, é espiritual. Aqui, quando você entrou, meu irmão, quando você chegou aqui, que tocou nos seus lombos, você não é mais nem mulher e nem homem, você é servo. Sabe o que significa isso? Porque quando você está no caminho do Senhor, você vai pregar para qualquer um. Você entendeu isso? No reino de Deus, Ele quer te levar às profundezas dEle. Compreende? E mediu mais 1000, né? Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar. Presta bem atenção. Chegou aqui, irmão, a gente para. Não é? A gente começa a olhar a circunstância, a gente começa a olhar o rio, a gente olhar as profundezas. E a gente estava vindo para cá, a irmã falou que aprendeu a nadar. Não foi, irmã? E quem não sabe nadar? Quando chega no rio, que olha aquele rio, mediu 1000 metros e o Espírito falou, venha. E a gente fala, será que eu vou? A gente perde a segurança. Mas lembra de Pedro? Quando ele viu que era Jesus andando sobre as águas, ele falou o quê? Eu quero ir aonde o Senhor está. E quando ele começou a andar, ele vacilou e começou a afundar. O Espírito do Senhor está te convidando a falar, olha, entra no profundo. Pode vir no profundo que eu estou aqui. Eu vou te segurar, eu vou te fazer nova criatura. Porque não é o homem que faz isso. Sou eu, o Senhor dos Exércitos, que faz isso. Então o que nós aprendemos? Olha, e quando você começa a entrar, irmão, no mais profundo, que você vai mais profundo, que as águas te cobrem. Sabe o que significa isso para mim? Olha, significa que o meu espírito está no controle de Deus, a minha alma está no controle de Deus, e o meu corpo está no controle de Deus. Se eu vivo no Senhor. Se eu morro no Senhor. Se eu faço no Senhor. Sabe por quê? A minha segurança é o Senhor. Você entende o que Deus está falando, irmão? Então é por isso que aqui em João 7, a palavra de Deus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem que fluir rios de água viva do interior do crente. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? Agora volta um pouquinho aí, Cida, no 37. Quando Ele te chamou, no 37, Ezequiel 37. Quando você está, irmão, já cheio da presença e o rio está fluindo, está te enchendo, olha o que o Espírito Santo faz. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Por quem? O Espírito do Senhor está onde em você?
E me deixou, presta bem atenção, no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã? Se você está cheio, profetize. Sua situação está como? Está de morte? Seu casamento está falido? É uma doença? Eu não estou tendo. Eu ouço muito dos cristãos hoje assim, eu não estou sentindo mais aquela presença. Quero te dizer, vem para o profundo. Vem para o profundo. Sabe que quando você estiver no profundo, ele vai te levar para uma experiência. Mais uma experiência que vai trazer vida e que vai gerar esperança. E aí a palavra diz assim, no meio de um vale, e me fez andar ao redor dele. Ele mostrou o quê? Ele mostrou a circunstância. Mas quem é maior, a circunstância ou o Espírito Santo? E aí ele falou, me fez andar ao redor. Olha bem a situação. Mas maior é o Espírito do Senhor, que faz todas as coisas novas. Então a palavra diz que ele fez assim, olha aí, pode olhar porque nós vamos fazer. Aí ele fala assim, era muito numerosos. Aí a gente começa a olhar a dificuldade. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aí ele fala o quê? Ele fala assim, olha, profetiza. Profetiza. Começa a profetizar, em vez de murmurar, em vez de ficar falando, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Começa a profetizar. Começa a falar. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, olha, deixa eu inundar. Para que isso aconteça, irmão. Sabe, o vale pode ser ruim, mas vai se transformar em um vale cheio da presença de Deus. Compreende, irmão? Mas a presença caminha, presta bem atenção. Lá no Velho Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito, que Deus falou, ele vinha de dia como? Ele vinha de dia em forma de nuvem para proteger, e de noite em forma de fogo. Eu quero te dizer que hoje Deus não vem mais em forma de nuvem, nem em forma de fogo, mas ele vem em fogo consumidor, que é o Espírito Santo. Aonde você for, ele está com você, de dia e de noite, todos os dias, sem parar. Você entende isso? Sabe, irmão? Se tu põe ali para mim, Malaquias 11. O Espírito Santo disse para mim assim, deixe as comportas do céu ser abertas sobre você. Põe a mão na sua cabeça assim. Põe a mão na sua cabeça e fala, comportas do céu, venha sobre mim. Eu recebo essa chuva do Espírito Santo. Aleluias. É 3:11 assim, né? 3:10, parte B. Olha o que diz aí. Volta, é 10. Olha aí. Volta, adianta. O que é escrito aqui? Se eu quem? Deus, não vos abrir o quê? As janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quando abre as janelas do céu, vem o quê? Uma chuva. Fala para o seu irmão, eu quero essa chuva. Eu quero. Salmo 78, 23 fala que derramará. Deus derrama essa chuva, abre as comportas do céu a seu favor. Sabe, pare de ser esse cristão frio, comece a ser esse cristão quente. É o 23, 24. Sabe, recebe isso, irmão. Recebe isso no seu coração, ainda que a circunstância esteja toda aversa a nossa fé, ele pode fazer. Olha lá, não obstante ordenou as alturas e abriu o quê? Tem algumas traduções que falam o quê? Comportas. A comporta segura o quê? Água. Deus quer abrir, mas para isso você precisa crer, irmão.
Você precisa crer e chamar isso à existência. Entra pro profundo, irmão. Vamos deixar de ser esses crentes, sabe? Vamos começar a ser crente, pega fogo mesmo. Essa é a verdade, irmão, sabe? O rio, irmão, essa comporta, essa chuva que vem, é a generosidade de Deus. Você entende? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, irmão. Sabe? Deixa entrar esse rio sobre você. O rio é a fonte. Quero que você entenda o seguinte, olha, o rio faz uma transformação para o reino. A gente vê tantas pessoas sem transformação, sabe por quê? Porque não deixa o rio fluir, irmão. Deixa o rio fluir na sua vida, sabe? Nós somos criados para ser fontes. Nós não fomos criados para armazenar. Nós não somos uma caixa d'água, irmão. O Espírito Santo falou comigo, foi isso. Você não é uma caixa d'água, você é um reservatório que transborda. Deixa o rio fluir, deixa a água sair por fora. Porque onde você passar, irmão, você vai ter aquela boa palavra. Você entende? Você vai ter aquela palavra maravilhosa, você vai ter paz para transformar as pessoas, você vai ter alegria do reino. Você entende o que Deus está falando? Nós somos um poço que transborda, irmão. Nós não somos um poço seco, nós somos um poço que tem água que veio do céu, que é o Espírito Santo. Sabe, saia da superficialidade, irmão. Nós temos que sair dessa sabe? Entre no profundo de Deus, irmão. Busque. Vá mais profundo. Será que a gente está ouvindo o som das águas? Como é que a gente sabe quando que vai vir a água do céu? Como é que a gente sabe? Quando que é que a gente sabe? É quando tem um estrondo, um trovão. Começa a ouvir o trovão espiritual, irmão. E de repente começa a cair a chuva seródica, aquela chuva que transforma. Ouça o trovão de Deus, ouça e deixe o rio de Deus fluir sobre a sua vida, sabe? Abandone as águas rasas e entre no mais profundo de Deus, deixe Ele, sabe? Saia da apatia espiritual, sabe? Saia da vida natural e entre no espiritual. Viva com intensidade no Espírito Santo. O Eliseu, ele estava numa determinada cidade, e quando ele chegou naquela cidade chamada Jericó, as águas ali era amargosa. Então chamaram ele e falaram com ele, a cidade é bonita, tudo aqui é muito bom, mas sabe, a água aqui é horrível. Mas Eliseu não andava no raso, irmão. Eliseu andava no profundo. Sabe o que ele fez? Ele pegou um prato de sal, chamou todas as pessoas da cidade, falou, vem comigo. Vem comigo, o Espírito Santo está falando para mim e para você, olha, chama o povo e fala, chama a responsabilidade para você e diga, vem comigo que você vai ver o que Deus faz. E o que ele fez? Ele jogou, irmão, jogou o sal ali, mas ele simplesmente não chegou e jogou o sal, não, ele profetizou, água amarga, fica doce. Depois ele disse o quê? Ele tira aí, ó, prova. Salmo 126 diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Só que a gente esquece as grandes coisas. Sabe? O que nós estamos ouvindo hoje que o Espírito Santo quer, ele quer ser seu amigo profundo. Sabe? Abandone as águas rasas. E Deus está falando para mim e para você, é isso, irmão. Viva essa intensidade. Viva essa intensidade. O apóstolo João estava preso lá em Patmos. No capítulo 4 de Apocalipse, ele estava tão profundo em Deus, cheio do Espírito Santo, que a palavra diz que o Espírito Santo pegou ele e levou ao céu. Houve um convite, sobe aqui que eu te mostrarei outras coisas. O Espírito Santo quer que eu e você saia do natural, porque Ele quer mostrar grandes coisas para mim e para você, irmão. Recebe isso, irmão. Sabe, o que Deus está falando para mim e para você, é para a gente sair
vida que nós vivemos, cotidiana, sabe? Deus quer que você trabalhe para Ele todos os dias. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? Enquanto nós estamos no nosso comodismo, sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, mas a gente não tem coragem de sair para falar, a gente não tem coragem para ordenar para a doença, a gente não tem coragem para fazer, sabe? Mulheres e homens estão se matando lá fora, jovens estão sendo levados cativos para o inferno. Eu quero te dizer, meu irmão, quando você dobra os joelhos, o Espírito Santo vem, e a palavra do Senhor diz que cada palavra que você fala, Ele pega aquela palavra, porque a gente não sabe orar, a gente não sabe falar a língua do céu, a gente não sabe falar a língua do céu, e sabe o que Ele faz? Ele pega a sua palavra, Ele olha lá no seu coração, a intensidade que está no seu coração, Ele olha a qualidade do rio que está no seu coração, está transbordando dentro do seu coração, e aí Ele fala, Ele leva e chega diante de Deus, e quando Ele chega lá, Ele traduz. Comece a falar com Deus. Deus, entra na minha vida. Eu não quero ficar mais no raso. Eu quero ficar no mais profundo, no escondido, onde o Senhor faz todas as coisas novas. Muitas das vezes a gente está se sentindo assim, não vai acontecer, fraco. Eu quero te dizer, quando você está fraco, que Deus quer te usar, porque é na sua fraqueza que Ele faz forte. Você entende o que Deus está querendo falar com você nessa noite, comigo? Olha, deixe as comportas do céu entrar na sua vida, deixe as comportas do céu entrar e mudar o seu coração. Ouça o trono do trovão. Para de armazenar o Espírito do Senhor para você. Deixa Ele fluir, deixa Ele falar, deixa Ele agir, deixa Ele te ensinar a vestir, deixa Ele te escolher as músicas que Ele quer, deixa Ele escolher a palavra que Ele quer para que você fale, deixa Ele te usar. Ele pegou Filipe, o eunuco estava indo no caminho, e ele pegou Filipe. Por quê? Porque ele pegou Filipe? Porque Filipe estava cheio. Ele levou Filipe e falou, ajunta-te a esta carruagem. Filipe simplesmente chegou e perguntou, você sabe o que você está lendo? O eunuco disse, eu não sei. E a passagem que ele estava lendo, ele falou, olha, o eunuco disse para ele assim, olha, eu não sei porque eu não entendo e não tem quem explique. Sabe, a igreja precisa ensinar o povo, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 51, olha, me sara, Senhor, cuida de mim, me lava, me purifica, porque eu vou ensinar aos pecadores os seus caminhos e eles se converterão. Então Filipe, cheio do Espírito Santo, começou a ensinar ele. E naquele momento, eles passavam perto de algumas águas, e o eunuco disse para ele, se tem tanta água, por que eu não posso batizar? E eles desceram e ele foi batizado. O que você está esperando? O Senhor quer te usar. Eu não sei falar. Quando o Senhor me chamou para pastor, eu fiquei falando, eu não quero, eu não sei. Quero te dizer que quem capacita é o Senhor. O chamado é dele. Você é apenas um vaso. Lembre muito disso e entre no profundo. Se pegarmos todos os pais da igreja, eles eram cheios, transbordantes, capazes de morrer por mim e por você. A palavra só chegou até nós porque essas pessoas morreram lá atrás para chegar até a gente. Sabe por quê? A vida deles estava no Senhor.